o Léo fazer o meu esquema mesmo, o Berg Menezes. Aí era no início, era voz e violão ou você conseguiu montar uma banda pra ele? Não consegui logo de cara. Eu fiz mais voz e violão, fiz alguns shows assim. Em 2014 eu gravei um EP mais no formato trio, com um produtor chamado Edgar Marques, que é produtor da Raiz Studio. Trabalha hoje muito com a galera do trap, hip hop, rap. Então era meio eu e ele. E, é, e aí comecei a fazer uns shows meio em trio, depois em quarteto. Mas aí fui experimentando na formação até chegar numa ideia que funcionasse, assim, sabe? É, a banda, acho que os coadjuvantes a gente tocou ainda uns 3 ou 4 anos, mas sempre eu tendo a ideia do solo junto, sabe? E aí, lá pra 14 pra 15 eu disse, não, eu vou gravar mesmo um disco. Com a Relicária eu nunca tinha gravado um álbum. A gente tinha gravado muita coisa, gravamos até um DVD, mas não tinha gravado um álbum. Ah, olha. Aí a gente. Bicho, eu vou gravar um álbum agora. Eu vou fazer conforme a cartilha manda. Que aí é outra discussão bem extensa. Álbum, single, EP, não sei o que, né? Aham. E aí foi quando eu realmente centrei na história da carreira solo, do meu nome na estampa, né? Aham. Aí muita coisa muda com isso. Mas assim, foi muito legal também o período com os coadjuvantes, porque a gente pôde experimentar muito. O show era muito experimental, né? A gente usava uns sintetizadores, tinha uns solos intermináveis. Então foi legal porque a Relicário era muito pop rock encaixotado, assim, sabe? Era muito Serra Music. A Aham. Relicário era muito Serra Music, total. A gente quase tocou no Serra Music, inclusive. Mas tocamos em seletivas, não sei o quê. Tocamos, enfim, vários eventos meio televisivos, assim, né? Aham. E os coadjuvantes era exatamente o contrário. Era underground total. Ah, Era o mais, apesar de ter tocado no órbita, mas a maioria dos eventos que a gente fazia era pé de calçada mesmo. E aí foi o outro oposto, aí eu tá, já sei o que eu quero. Então, disso aqui eu quero isso, disso aqui eu quero isso, e vou montar o meu. Aí eu comecei a trabalhar mesmo a carreira solo valendo, entendeu? agora eu penso assim, você, que acontece com muita gente, tem a banda, tem a produção da banda, vai para um show, tem que ajeitar tudo. Quando a pessoa chega para tocar, ela tá morta de cansada já. Várias vezes. Mentalmente tá esgotado, né? E aí tem que estar ali bem. Fora às vezes que o artista não tá bem, seja de doença, seja algum problema que tá mexendo com a cabeça dele, mas ele tem que estar ali sorrindo e fazendo o Sim. show acontecer, né? Então é um momento bem estressante, bem complicado, né? Para poder manter ali, fazer de conta que tá tudo bem e tocar, né? Tem duas analogias que eu faço com isso aí. Um é o seguinte: sabe aquele nado sincronizado? Uhum. A gata entra na água, embaixo d'água, ela tá lá, ó. Em cima, as perninhas bem. E quando ela volta pra superfície, ela faz. Ela tá morrendo, mas ela, né? Você vê É, que tem um negocinho aqui pra poder abrir mais. Então, assim, tudo tá doendo. Ela tem que pensar no movimento do dedão do pé dela de cabeça pra baixo, mas ela tem que estar. Ou foi mal. Mas ela tem que estar sorrindo. é. É isso um pouco. E a outra coisa, e aí já mais relacionada à produção, é uma analogia que eu faço do mercado de música independente com as cozinhas de restaurante. Quer dizer, você vai fazer um show, vou fazer um show e tal. Aí, pô, não tem som. Aí lá se vai o cara levar o som. Aí chega lá, não, tu tem que trazer também uma luz. E aí, É. uma hora, você fez tudo. Uhum. E aí eu fico pensando, pô, será que o cara lá da cozinha desse mesmo lugar, ele vem de casa, ele traz a A faca, a panela. colher, a panela, o prato, o balcão, o fogão. Não é possível, bicho. Então, É. assim, a junção das duas ideias é o seguinte: é que é inevitável que o artista independente tenha que assumir muitas responsabilidades. Isso é óbvio, né? Uhum. É óbvio. Então, esses dias mesmo eu tava editando vídeo, eu já ia fazer uma postagem aqui. É óbvio, tá? Mas existe um limite razoável para isso. E esse limite razoável, para mim, eu penso quando tem a ver com o show. Na criação de conteúdo, eu acho que vários artistas, muitos, né? Você vê o Whindersson Nunes falando, você vê. Os caras sempre tiveram que botar a mão na massa ali na parte de conteúdo inevitável. Se você é um Uhum. artista e você entende de estúdio, você uma hora ou outra vai gravar, vai mixar e vai lançar. Você não vai ter sempre um produtor e tal. Se você também produz conteúdo rede social, vídeo, uma hora
Ou você faz isso, ou você vai ter sempre pagar pra alguém e o dinheiro vai acabar. Resumindo, é isso. Então você vai ter que aprender a fazer. De alguma maneira. Mas quando trata-se do show, eu acho muito complicado você ter que dar conta de toda a estrutura para realizar um show. Afinal de contas, o maior beneficiário daquele show não é o artista. Uhum. São as casas de show, são os bares e são os ganhos que são dependentes de quão. E aí, aí entra o outro viés, né? Que é assim. Ah, mas tu tá falando isso aí, mas. Aí entra outra seara, que é a história do cover e do autoral. Aí, não, mas aí eu vou abrir só pra uma banda cover, porque a banda cover vai trazer gente. Amigão, se a sua casa depende da banda e do artista pra o seu dia ter um faturamento, então o seu lugar tá errado. Porque você não vai pro lugar só por causa do artista. Você vai por causa da comida que é bacana, a cerveja gelada, o atendimento e tal. Então é um combo. Trabalhar em parceria, lindo. Mas a responsabilidade de público ser só do artista, não faz sentido. É diferente de fazer um show no estádio. Tô falando de bares e casas de show. E aí, isso, só pra pegar o gancho já com esse assunto que eu acho que é muito importante, isso minou os espaços de bandas independentes autorais na cidade. Não tem mais nenhum espaço. Quem tiver assistindo, não tem mais nenhum espaço de artistas autorais na cidade. Aí o cara fala assim: não, tem um bar ou outro, por exemplo, a galera do esconderijo que faz uma parada. Mas aí você vai ter que produzir a sua festa. Você tem que produzir, você vai ter que gestar a sua festa. O que eles fazem é bacana, eles fazem um valor legal ali para você conseguir estruturar e tal. Mas ainda assim é uma coprodução. Eu tô falando de espaços que tenham estrutura e que o artista chegue para apresentar o trabalho dele como músico, não como produtor. Uhum. Isso não tem mais. Para artistas independentes, não. Só para trabalhos de tributo e cover. Então, todas as pessoas que eu conheço estão tendo que migrar para qualquer outra proposta para poder sustentar os seus trabalhos. E isso é quase inevitável. É para onde, invariavelmente, eu vou ter que acabar indo, eu não consigo mais tocar na minha cidade. Então, assim, você tem espaços grandes, espaços importantes. Quer dizer, o que é um hard rock café se não é uma maior franquia de rock do mundo? E eu não consigo tocar no hard rock café. Mesmo sendo um artista que faz rock, que as pessoas reconhecem por isso, que tem trabalhos lançados, não é como se eu fosse um cara completamente avulso do mercado, entendeu? Mas a gente não consegue. Tipo, a Rádio Rock fez ano passado um grande evento de rock que tinha um trabalho autoral e 19 covers. Foi o Ítalo Azevedo, Foi não o Ítalo. E o Ítalo, inclusive, agora sequer ele interrompeu a carreira dele, né? Então, pra você ver os caminhos, não por isso especificamente, mas isso conta também. Então, assim, é muito complicado você tá numa cidade onde você sabe, Berg, não é porque não tem espaço, tem muito espaço na cidade. Não tem oportunidade. Então, o Iguatemi acabou de criar uma arena Iguatemi, gigante. Não dá pra ter ali em cada show, em cada evento, um artista local fazendo uma abertura, massa. Aí tu fala assim, não dá, mas valorizando a criação também. Artistas que trabalhem com trabalho próprio. Porque fica parecendo que o fato de o público não conhecer a música impede de se divertir. Isso não é verdade, gente. As pessoas podem conhecer um trabalho. O que impede as pessoas se divertir é se não houver uma curadoria e for um artista que ainda está ali sem condições de estar na frente de um público porque não tem ainda o profissionalismo necessário. Eu entendo essa parte. Eu acho que, beleza. Mas um artista que profissionalmente tem ali uma carreira, que está fazendo um negócio bacana, mas que porque as pessoas não conhecem totalmente o repertório, tem vários shows que vocês assistem, eu assisto, que eu não conheço totalmente o repertório. Não é toda banda de metal que você vê num show que você sabe de ponta cabeça o repertório. Você não sabe, você sabe uma parte, uma ou outra, né? Enfim, eu acho que esse link aí é um link importante porque vai minando, cara, os espaços e as bandas, né? Então isso ficou muito latente agora depois da pandemia. É uma coisa que eu observo, por exemplo, hoje a gente tem a serviço dessa manifestação, né? Os cucas, né? Mas é uma coisa que eu tava conversando com os meninos da banda que a gente tocou lá, que, tipo assim, os horários ainda são fora da realidade. Então, tipo assim, tinha banda que ia tocar 6 horas da noite. Não tem ninguém 6 horas da As pessoas ainda noite. estão no Então, trabalho. tipo assim, o mínimo de dignidade que um músico pode ter é o aplauso, né? Então, tipo assim, você vê que a estrutura do Cuca, que é formidável, isso aí não há o que a gente possa contestar, mas a gente tem uma estrutura e um limite de tempo, né?
Porque as apresentações, elas acontecem depois das 8. As melhores apresentações são depois das 8. Então você tem uma estrutura formidável, mas você não tem um horário que agregue a essa manifestação de público, de pessoas para assistir aquela banda nova, né? No dia que a gente tocou lá, a gente tocou com... Como é o nome daquela banda? Que no dia que eu toquei lá na Barra do Ceará. Deus Remains. Malditos Remains. É. Malditos Remains. O som dos caras, a energia lá em cima, um punk rock mesmo valendo. Mas não tinha gente assistindo, né? No caso dos equipamentos culturais, quando eu falei aí, eu falei primeiro de casa de show e bares, né? Uhum. Mas falando dos equipamentos culturais, o que acontece é, bem na linha do que tu falou, no meu entendimento, a gestão cultural da cidade é feita para atender a números de estatística e Uhum. não para atender a realidade cultural da cidade. Yeah. O que é número de estatística? Realizamos 30 shows, beleza. O show aconteceu. Mas qual foi o impacto para aquela comunidade ali? Yeah. Então, assim, eu já passei em alguns editais, a gente já realizou uma circulação no passado e tal. E aí, o que a gente percebe? De chegar no canto e ter que cumprir uma tabela. Eu não quero isso. Eu quero dizer assim, pô, mas tu vai receber teu cachê. E vai assim, eu não quero receber sem fazer o show massa. Eu quero que o show seja massa. E receber o cachê. Sim. Aí, mas tu quer que seja... Não, eu quero que... por exemplo, o próprio Dragão do Mar, eu falo isso abertamente, porque eu já falei pra eles, inclusive. O Dragão do Mar não cria uma sistemática decente de comunicação. Velho. E aí, o que acontece? Eu fiz um show no Dragão do Mar, por exemplo, e aí, fora outros assuntos, tá? Pagamento de cachê... Pode botar aí a galera nos comentários aí que pagamento de cachê é sem Amarrando o condição. rabo do jumento e dá uma tapa. Ainda tem uma galera aí pra receber cachê do carnaval e do pré-carnaval que não recebeu. Eita. Entendeu? Eu tô falando de outra coisa. Eu fiz um show, eu passei no edital do Dragão do Mar pra receber um cachê bom, pra tocar lançando um disco e não tinha um cartaz de divulgação meu dentro da casa. Eu mandei a minha arte, tá entendendo? É esse grau, é esse grau. Pô, não tem um cartaz. Não, mas a gente botou no Instagram, meu amigo, a comunicação não é só Instagram, não. O Instagram é uma parte da comunicação. Você imprime um cartaz em A3 e bota na porta da bilheteria que o cara que chegar, um turista, uma pessoa... Eu disse, quem é esse cara? Não, vai ter um show hoje. Pô, vou assistir o show. Entendeu? Não tinha um cartaz. Então, a gestão de cultura na cidade, isso é o mínimo, tá? A gestão de cultura na cidade é desta maneira. Setoriza, a gente sabe quais são os grupos que tem mais espaços, que não tem. O rock é totalmente destituído de todos os espaços hoje na cidade. A gente fez ano passado a Ferro e Fogo, um evento chamado Rock no Dragão. Foi massa esse evento. Aí, enfim, tinha uma galera, foram 5 bandas e tal. E a gente fez na tora, a galera. Aí beleza, a galera do IDM fez junto com a gente, depois de muito esforço, chegou junto e nos ajudou. A galera do Porto Dragão e tal. Mas assim, pontualmente. Pontualmente. Ah, porque vocês não se organizam. O discurso é sempre esse. Os músicos não são organizados. A galera do rock é desunida. Não sei o que. Tá, e quando a gente faz. Foi tão louco que quando eu saí do evento, eu peguei um Uber, o Uber disse assim: e tá tendo show aí? Vala, faz tanto tempo que eu não via show. Tipo assim, o cara consolidou o raciocínio. E aí a galera disse: ah, a galera abandonou o Dragão. Eu disse: claro, as pessoas têm medo, as pessoas se sentem inseguras e tal. Sabe por quê? Porque não tem programação frequente, valendo, toda hora, a todo instante, como um dia foi. As pessoas vão pra onde elas se sentem seguras e agora elas estão se sentindo seguras em shopping. Somente. E eu acho, cara, eu acho horrível eu viver numa cidade que eu só posso andar no shopping, brother. Tipo assim, eu já não gosto de shopping, eu vou lá resolver uma coisa. Mas eu tenho que viver no shopping. Além do custo, né? Além do custo. Então, a gente tem que ocupar. Fortaleza tem muitos equipamentos, o Ceará tem muitos equipamentos. Mas falta uma gestão de cultura mais incisiva para dizer, galera, eu quero o meu equipamento aberto de segunda a segunda. Ah, não, vai lá, tem uma folga, é o domingo, a segunda a terça. Outro dia rolou uma bad vibes no Instagram da Secult For, eu acho. Porque o Centro Cultural Belchior postou que não ia abrir quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E ia voltar 5 dias fechado. Como assim? Que semana é essa de 2 dias? Nenhum trabalhador. Não, mas é porque as pessoas têm direito de folga. Claro que tem, 1, 2. Depende do contrato que a pessoa tem. 2 dias. Então fecha sábado. Não, aí tinha um feriado, aí tinha uma obra. Cara, não pode ser assim. Quando eu entrei na faculdade de música, a gente levou logo uma carcada do professor de música mais cruel que tinha, que era o professor Gerardo, tá lá ainda, que disse assim:
Por que todo mundo exige e fala dos médicos e os músicos não? Vocês querem ser foda? Então você tem que ser igual. Então a gente tem que exigir de nós mesmos. Horário. Sim. Não, os caras atrasam, pô, não dá. Eu lembro Estrutura, que uma das falas frequência. Senão a gente nunca vai ser respeitado socialmente. Uma Os das caras falas fazem de do qualquer Gerardo, jeito. Entendeu? uma das falas do Gerardo, na época que ele ainda dava aula lá na UES, Na extensão, né? era, cara, vocês precisam aprender a pontualidade. Se Exatamente. vocês forem pra Europa e vocês chegarem 5 minutos atrás, vocês só tocam essa vez. Exatamente. Então, eu tô fazendo o meia-culpa, né? Nós precisamos nos organizar. Beleza. Mas também a gestão cultural precisa fazer acontecer com frequência. Precisa. E divulgar, porque ela não divulga. Tenha um restaurante, uma bodega, uma lanchonete e não abra um dia não pra você ver o que acontece. Tô querendo dizer assim, sábado e domingo é fechado, beleza. Numa quarta-feira qualquer, simplesmente não abra pra você ver o que acontece. Todo o público do seu estabelecimento vai pra outro. Ninguém vai comer. Na quinta-feira não vem ninguém comer no teu. Será que vai estar aberto? Eu vou pra outro. Cultura tem que ser assim. Senão a galera. Fortaleza já tem uma tendência, as pessoas têm uma tendência de ser meio nômade de lugar, né? A galera tá aqui, tipo, agora é a Estação das Artes. Já há 2 anos. É o point. Logo, logo vira outra coisa. E a galera vai pra outro canto. Por quê? Porque a gestão não faz a coisa acontecer de forma regular e contínua. Se tiver com frequência, as pessoas continuam indo com uma certa frequência. Mas tem que ter conteúdo. Se você chega lá e não tem nada, você, pô, não vem amanhã. Nem semana que vem. Eu vejo muito assim, questão do Cuca, eu vi não ter divulgação. Então, Os às vezes, Cucas são até o muito próprio interessantes, cara, frequentador, ali, os jovens que estão frequentando os equipamentos, não sabem o que vai acontecer. E aí tinha que ter uma forma deles comunicarem ao pessoal que frequenta e à comunidade no entorno de que vai ter e criar um Trabalhar rede calendário social, fixo. Para que as pessoas saibam que dia tal, naquele horário, vai ter um evento ali. Então as pessoas já sabem, já criam esse hábito de ir pro local, porque sabe que naquele dia, naquele horário, tem banda tocando. Isso. Mas aí fica uma coisa aleatória, um dia abre, outro dia não abre, e as pessoas não sabem e acabam não indo, né? A gente vê muito isso. E arte e cultura tem que ser aberta aos finais de semana, não pode Óbvio, fechar sábado e domingo. óbvio. Por exemplo, museu, que é uma coisa que eu comentava muito. Museu, você quer ir no museu. Aí tá aberto de segunda a sexta. Agora não, a gente tá vendo o Museu da Música, tá vendo um outro, tá abrindo. Mas antes era de segunda a sexta, Não horário dá, comercial, não dá, no sem horário que a condição. gente tá trabalhando. Sem Como é que condição. a gente vai visitar se Sem tá condição. trabalhando? O horário do museu tem que ser de terça a domingo, de quarta a domingo que seja, Isso. mas ele pega ali do meio da tarde até um horário da noite, que é justamente para as pessoas saírem do trabalho e irem aproveitar aquele equipamento cultural. Ou então de Exato. meio-dia às 8 da noite. É isso, essa é a realidade do negócio, né? Falando comercialmente falando. Aí não dá, cara, não dá. Não tem como trabalhar como se. Enfim, é cumprir tabela. Exato. Aí vai para um evento, em outro canto do país, aí mete lá um relatório que fez tantos eventos, tem tantos estrutura, aconteceu isso, pô, bicho, mas impactou. Pois é, aí ele vai lá no relatório e bota, fizemos tantos eventos, deu uma média de 5 pessoas por evento. Ah, então não compensa você ter um evento que claro. só deu 5 pessoas. Aí claro. cancela o evento e não faz mais, porque... Mas isso é o quê? Falta de divulgação, porque espera que só as bandas divulguem, mas o local tem que É a divulgar mesma coisa, também. exatamente. Claro que tem exceções, tá? Por exemplo, a biblioteca a BS tá tendo muito evento muito bacana. Quem tem criança levar nos eventos que estão tendo lá também, a estrutura tá muito bacana. O próprio Estação das Artes ainda tá num rompante assim muito legal também, ainda acontecendo muita coisa. Assim, eu acho que tem, mas com essas ressalvas que eu tô fazendo. E com essa observação que é dos artistas independentes, não só do rock. O artista que toca um repertório da fulano de tal, do fulano de tal, do samba de não sei o que, do forró de não sei quanto, essa galera tem como se apresentar em bares e restaurantes. Tem, porque existe abertura para isso. Mas os equipamentos precisam ter alguma programação regular para artistas independentes que trabalham com música própria, autoral, porque não há espaço para isso. Então, aí você está puxando sardinha para você. Para mim, não, para eu e um monte de gente. Porque nesse meio tempo sucumbiram um monte de bandas, assim, de artistas. E a gente sabe que existe, sempre existiu, e é o que fomenta. Se não tiver mais autoral, uma hora também não tem mais cover, tá? Porque não é nova, né? Um mata o outro, tá? E uma coisa que eu vejo